Você acorda com a cidade uivando em seus ouvidos, metrô lotado, notificações berrando, cappuccino com cheiro de borracha. Você anda como sempre, mas hoje há um detalhe que não bate. O mundo te empurra e você não se move. Não é arrogância, é uma nova densidade. Você engoliu tempestades que não eram suas. A vergonha alheia, a raiva alheia, o vazio alheio, até se tornar um vaso de chumbo com um coração de quartzo. Agora você olha para elas e as vê antes que elas falem. As frases emprestadas, as emergências teatrais, o carinho com pregos escondidos, usaram você como um aterro emocional diferenciado e se sentiram virtuosos. Plástico de um lado, culpa do outro. Mas algo se rompeu no silêncio, como um velho piso de parquet quando não aguenta mais. Você não explica mais nada para quem não quer ouvir. Não absorve mais o que não lhe pertence, e o ar ao seu redor muda de cheiro. Menos amônia, mais oxigênio. A melhor parte? Agora a escuridão deles é melhor vista sob a sua luz, como baratas com nome que fogem quando você acende o abajur. Se isso te pegou de surpresa nos primeiros segundos, deixe um like agora. Isso me faz entender que sua bússola interna está funcionando novamente e que você quer conteúdo sem anestesia. Você passou anos servindo de depósito para os destroços emocionais dos outros. Um dia, eles despejam sua vergonha em você como um sofá velho. No outro, despejam sua raiva em você, como sacos de lixo esquecidos em agosto. Você permanece lá, inundado de odores que não lhe pertencem, enquanto eles se esvaem levemente, quase perfumados. Mas chega um momento sem sinos de alarme soando ou brigas de rua. É uma clareza glacial, quase irritante em sua simplicidade. Pare de se justificar para aqueles que não ouvem. Pare de tapar buracos que não estavam em seu casco. Acima de tudo, pare de atender aos sinos de emergência que sempre tocam, mas nunca realmente acendem. Jung chamou isso de individuação. Eu chamo de soberania psicológica. Seu certificado de não estou mais disponível para o pronto-socorro gratuito da sua psique. E aí surge o paradoxo. Você não se endureceu, você se tornou intocável, como um vidro à prova de balas que, no entanto, permanece transparente. Você carregou a raiva deles, o vazio deles, os traumas destroçados deles, até se olhar no espelho e não reconhecer mais o próprio rosto. Você era a lata de lixo emocional do bairro. Todos jogavam fora, ninguém pagava o imposto. No entanto, nessa podridão, ocorreu uma reversão silenciosa. Você não se inflamou de raiva, não gritou vingança ao estilo de Hollywood. Você simplesmente se esvaziou de tudo o que não era seu. Um gesto simples e devastador, como deixar cair um telefone em um copo d'água. Daquele momento em diante, você não é mais o socorrista emocional para aqueles que entram em curto-circuito a cada 3 horas. Você não é mais a bateria portátil para almas em perpétuo modo avião. Essa calma que você agora traz, tão antinatural, os assusta mais do que 100 explosões. Porque quando um container se recusa a conter, todo o resto começa a transbordar e todos devem encarar o próprio desastre de frente. Você não é mais a mesma pessoa que entrou na teia do narcisista. Você é outra criatura, uma forma que não estava prevista no roteiro. Jung chamou isso de transformação, mas parecia mais uma operação cirúrgica realizada sem anestesia. Você desce ao abismo. Eles te desmancham pedaço por pedaço, e o que emerge não é mais ingênuo. Essa mutação não se encontra em manuais de autoajuda com capas em tons pastéis e títulos motivacionais. Não acontece nas cadeiras acolchoadas da terapia suave. Acontece na descida que os gregos chamavam de catabases, a viagem marítima noturna, onde você se perde tanto que fica sozinho com seu núcleo mais autêntico. É o inferno em forma psicológica, aquele que queima os falsos andaimes e deixa apenas o verdadeiro esqueleto. O empata que emerge dele não é um sobrevivente comum, é um caminhante das sombras. Alguém que fez um circuito completo dentro da loucura alheia e voltou vivo, com um olhar assustador
por ter visto demais. Você viu a escuridão humana de perto, tão perto que podia sentir seu hálito podre em seus ossos. No entanto, você voltou, não com um rosto devastado, mas com os olhos brilhando com uma nova consciência. Jung disse que aqueles que não passam pelo inferno de suas paixões nunca as superam verdadeiramente. Você passou por esse inferno, mas não foi seu. Foi o playground tóxico do narcisista, um cadinho onde eles queriam te despedaçar. Eles pensaram que estavam te destruindo, mas na realidade eram seus ferreiros involuntários. Eles pensaram que estavam sugando a luz de você, mas em vez disso, eles te temperaram como aço imerso no fogo. Eles pensaram que estavam roubando sua empatia, mas em vez disso, eles a refinaram até que fosse impossível explorá-la. Isso não é recuperação, é uma mutação darwiniana viva. A consciência elevando-se a um nível mais alto, como Jung disse, não com livros na mesa de cabeceira, mas graças a uma crise que te desintegra e te remonta mais verdadeiramente do que antes. Jung notou algo perturbador. Pessoas hipersensíveis se tornam recipientes de sombra, lixeiras elegantes onde outros despejam o que não querem ver. Você era isso. O coletor de lixo emocional com um selo ecológico. O narcisista, astuto como um ladrão com uma lanterna na mão, explorava sua abertura para descarregar todo o lixo interno em você. É o que Jung chamou de participação mística, limites líquidos. Você não mais distinguindo sua ansiedade da vergonha deles, sua melancolia do ressentimento deles. E enquanto isso, eles caminhavam com leveza, enquanto você se tornava um aterro sanitário municipal em forma humana. Mas por trás desse mecanismo existe uma lei oculta. A consciência cresce através do conflito. Cada projeção que você tinha que absorver era também um campo de treinamento, uma peneira que lhe permitia ler a escuridão como se fosse sua língua materna. Você não é mais um recipiente de sombra. Você se tornou um tradutor fluente do caos. O paradoxo é que essa invasão de resíduos psicológicos lhe ensinou a decifrá-los. Você não permaneceu um mero espectador do drama. Foi forçado a viver dentro dele, a sentir o cheiro dos vapores tóxicos, a distinguir o odor da vergonha da raiva, como um sommelier do inferno. Jung disse que os grandes problemas não se resolvem, mas sim superam-se ao crescer para além deles. E a dinâmica com o narcisista é precisamente esta: um acelerador brutal da consciência. Você não apenas viu a sombra, você a carregou dentro de si até reconhecê-la num piscar de olhos. É o que chamo de alfabetização da sombra. Você lê as mentiras, os jogos de poder, as falsas crises como se fossem legendas projetadas diante dos seus olhos. Onde antes você tropeçava em suas maquinações, agora basta um piscar de olhos para dizer: isto não é meu. É como se você tivesse desenvolvido um sentido extra, um radar para a sujeira emocional. Não era apenas dor, era um envenenamento lento. A vergonha do narcisista se tornava sua dúvida constante, sua raiva se traduzia em ansiedade, seu vazio se afundava em você. Sua identidade se dissolvia como açúcar em um copo de água suja. Jung chamava isso de envenenamento psíquico, e não era uma metáfora agradável. Era a perda tangível da fronteira entre quem você é e o que lhe foi imposto. Cada crise que lhe impunham o matava um pouco, mas a cada morte, sua psique construía anticorpos invisíveis. Uma espécie de sistema imunológico interno que reconhece a manipulação na velocidade de um batimento cardíaco. O corpo diz rejeição antes mesmo de você entender o porquê. É assim que o empata sobrevivente muda. Ele não aprende a teoria da manipulação. Ele a sente instintivamente. Ele a rejeita como um veneno já catalogado por seu sistema nervoso. O que resta depois não é a mesma pessoa de antes, com alguns curativos e algumas cicatrizes a mais. É um indivíduo que suportou conflitos tão ferozes que destilaram uma paz inabalável. Jung o chamou de curador ferido, mas não no sentido açucarado dos livros didáticos.
Você é ferido pelas sombras dos outros, mas se curou aprendendo a iluminá-las sem absorvê-las. É uma calma estranha, quase assustadora para quem olha para você. Não se abala facilmente, não reage a truques, parece imune a gritos e bajulações. É a calma de alguém que já viu a explosão nuclear e agora permanece impassível diante de um petardo. Sua antiga identidade, construída para ser útil, disponível e sempre acolhedora, desmoronou silenciosamente, como um prédio demolido ao amanhecer. Daquela poeira nasceu uma presença mais esparsa, porém indestrutível. Você que não se confunde mais com os fantasmas que um dia o habitaram. A morte que você experimentou não foi teatral, com fogos de artifício e aplausos. Foi silenciosa, quase burocrática. Você acordou uma manhã, olhou no espelho e não reconheceu mais quem estava lá. A empatia parecia evaporar, a esperança apodreceu, a confiança estilhaçou o vidro. Jung falou da morte do ego, e é exatamente isso. Não o suicídio da carne, mas o funeral da máscara. Lá você percebeu que não havia mais ninguém para aceitar, porque o ego havia sido enterrado sob toneladas de escombros de outras pessoas. Escuridão total, a nigredo da alquimia psicológica. Tudo o que parecia sólido se liquefez em um atoleiro sem fundo. E é justamente nesse caos que a lei cruel se revela. Você não pode mudar o que não aceita. Mas como você pode aceitar o vazio quando não sabe mais quem está aceitando? Este é o ponto mais baixo, onde o mundo o reduz a cinzas, e as cinzas o encaram sem falar. E é aí, no vazio mais insuportável, que a rachadura aparece. Jung disse claramente: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. E essa escolha só se torna possível depois que o falso eu foi destruído. Paradoxalmente, o narcisista agiu como um xamã inconsciente. Em sua tentativa de aniquilar você, ele destruiu sua identidade, construída sobre complacência e silêncio, abrindo espaço para o que era autêntico. É como se tivessem martelado a armadura de papel machê que você sempre usou, revelando o aço verdadeiro por baixo. Jung chamou isso de pêndulo da mente, oscilando entre significado e absurdo. O narcisista empurrou você tão profundamente para o absurdo que o forçou a ascender ao seu significado mais puro. Nessa escuridão, algo antigo começou a pulsar. O eu, a raiz que permaneceu viva, mesmo sob anos de poeira. Nessa escuridão, o que ressurge não é o velho empata remendado, mas algo completamente diferente. Jung o teria chamado de função transcendente. A alquimia que surge quando dois opostos, luz e sombra, se encontram e dão origem a um terceiro elemento que antes não existia. O empata que sobrevive não perde a sensibilidade, mas a envolve com muros de fronteira tão altos quanto fortalezas medievais. Ele não é mais a esponja que absorve todas as perdas dos outros. É um escudo de vidro que deixa entrar apenas o que não devasta. Eu o chamo de empata integrado. Aquele que consegue manter unidas sua luz e sua ferida, sua abertura e sua fúria, sem deixar que nada lhe seja roubado. É uma mutação sutil e definitiva. Aqueles que o conheceram antes se veem diante da mesma voz, dos mesmos olhos, mas de uma energia que não se deixa mais dobrar. É como se você tivesse aprendido a respirar debaixo d'água, e agora o ar normal parece quase fácil demais. Dessa fusão surge um poder que você não pode comprar ou fingir. Imunidade à sombra. Não é que você se torne frio ou cínico. Pelo contrário, você permanece sensível, mas com um sistema de defesa embutido. As manipulações que antes o perfuravam agora deslizam como gotas em vidro limpo. Não é dureza, é consciência. Você vê os fios do teatro de marionetes antes que o marionetista comece seu show. Jung descreveu isso como tornar o inconsciente consciente, e você fez isso ao longo de anos nas trincheiras. Agora você reconhece tentativas antes mesmo de serem encenadas. Chantagem emocional, cheira a diesel, culpa induzida, tem gosto de mofo.
Bajulação tóxica brilha como plástico queimado. Onde antes você tropeçava, hoje você examina o terreno como um radar e se move sem esforço. Você não parou de sentir, você aprendeu a ver. E isso o torna literalmente incontrolável para aqueles que prosperam na manipulação. Mas a verdadeira reviravolta não é apenas a sua resistência, é que a sua mera presença interrompe os jogos dos outros. Jung falou do efeito constelação, quando um nível de consciência inflama e infecta tudo ao seu redor, forçando os outros a se verem melhor do que gostariam. Antes você era a vela ingênua que queimava até se apagar. Agora você é um farol que ilumina impiedosamente os cantos sujos. Você não é o brilho romântico dos jantares à luz de velas. Você é a luz de neon do supermercado às 3 da manhã, revelando cada mancha nos azulejos. Aqueles que o encontram não podem mais fingir que suas sombras não existem. Sua energia os destaca como se fossem grafites sob luz ultravioleta. É um magnetismo desconfortável que assusta aqueles que preferem viver dormindo. Você não se tornou frio. Você se tornou o inesperado, a luz que não se apaga quando precisam. Neste ponto, você não é mais apenas um empata que aprendeu a se defender. Você entrou em um novo arquétipo, o que eu chamo de caminhante das sombras. Jung pressentiu isso. Aqueles que passam pelo inferno psicológico e retornam não são mais meros curadores feridos, são seres que se curam por meio de sua totalidade. Você viu a escuridão mais suja e não a deixou devorá-lo. Você carrega consigo um conhecimento que pessoas normais evitam como a peste. Você sabe como a manipulação funciona internamente, como a vergonha é mascarada, como o vazio se disfarça de amor. Você não sabe disso em teoria. Você o respirou por anos. E é isso que torna sua presença diferente, magnética e inquietante. Para alguns, você é uma ameaça. Para outros, um farol. Você é a prova viva de que é possível escapar do labirinto sem se tornar o Minotauro. E essa mesma existência desafia os contratos silenciosos que mantêm as pessoas acorrentadas. Mas o preço é alto: a solidão. Jung a chamou de solidão do individualizado, aquela que não vem da ausência de pessoas, mas da incapacidade de compartilhar o que você viu. Você se encontra fora do rebanho, imune à hipnose coletiva, e isso o torna um estranho até mesmo em sua própria casa. Você não faz mais parte da tribo que se consola com clichês e ilusões recicladas. Eles olham para você e não o reconhecem, porque você não representa mais o teatro das emergências emocionais. No entanto, essa solidão não é vazia. Ela é preenchida com uma conexão autêntica consigo mesmo que a maioria nunca experimentará. Estar sozinho não é mais um castigo, é um luxo. Você não precisa mais escolher entre suportar a companhia errada ou implodir. Você descobriu que sua própria presença é suficiente. É um isolamento que parece verdadeiro, um silêncio que vale mais do que 1000 salvas de palmas. Com essa nova forma, você se torna um espelho, mas não o velho e complacente espelho que refletia o que os outros queriam ver. Você é um espelho cruel e honesto, que não suaviza, não engana, não filtra. Jung chamou isso de retirada das projeções. Quando os outros não conseguem mais descarregar seus fantasmas em você, são forçados a encará-los. E aqui começam os problemas. Alguns o odiarão, porque você não desempenha mais o papel de uma esponja emocional. Eles o chamarão de frio, mudado, até mesmo louco. Outros serão atraídos como mariposas para uma luz que não entendem, mas sentem necessária. É o efeito luminoso de que Jung falou. A energia arquetípica se tornando visível na forma humana. Você não faz nada, simplesmente existe. E sua existência força os outros a um confronto que eles evitaram por toda a vida. Você se tornou um catalisador, um reagente que muda a cor de sua substância. Você vê o impacto real em outros empatas ainda presos em relacionamentos tóxicos. Para eles, você se torna a prova viva de que a fuga é possível, de que a transformação não é uma lenda urbana, mas sim de carne e osso.
Não há necessidade de pregar. Não há necessidade de distribuir panfletos motivacionais. Sua mera presença se torna um testemunho. Jung disse que a maioria das pessoas faria qualquer coisa em vez de olhar para a própria alma. E você é a negação ambulante dessa preguiça. Você não participa mais dos rituais do inconsciente coletivo. Não recita mais versos escritos por outros. Você escapou da matriz da manipulação, e isso causa um curto-circuito naqueles que ainda estão imersos nela. Você não faz mais parte do coro hipnótico. Você é a dissonância que obriga todos a parar e ouvir. E é justamente essa dissonância que abre uma fresta, um vislumbre de liberdade que outros jamais ousaram imaginar. O paradoxo é que você se torna poderoso justamente porque não busca mais poder sobre ninguém. Sua força não se baseia em ameaças ou imposições, mas em limites vivenciados como gravidade. Eles simplesmente existem, e os outros precisam se adaptar. Jung chamou isso de um tesouro difícil de alcançar. Autodomínio completo. Você não anuncia mais seus limites como avisos, você os incorpora. E isso cria magnetismo. Quanto menos você precisa da aprovação dos outros, mais as pessoas o perseguem. Quanto menos você está disposto a ser usado como um depósito de emoções, mais seus limites são respeitados. É o oposto da lógica comum, mas funciona como uma lei natural. O amor que você cultiva agora é, antes de tudo, por si mesmo, e não tem nada a ver com narcisismo. É uma autoestima sólida, quase tangível. Jung o descreveu como autoestima adequada, a base de todo relacionamento saudável, porque você só pode dar o que realmente possui, e finalmente possui a si mesmo. Agora você pode conter, sim, mas não absorver. Você se tornou um recipiente consciente, não mais uma esponja que encharca a ponto de apodrecer. Você pode estar ao lado da dor dos outros sem ser invadido por ela, oferecer apoio sem se sacrificar, amar sem perder a pele. Jung falou da função de um guardião, uma presença que protege os outros não com uma espada, mas com limites impenetráveis. E você personifica exatamente isso: um farol que não se move, uma represa que não cede, um sinal silencioso que diz até aqui e não mais longe. Seus limites não são muros reforçados, são perguntas implícitas que forçam aqueles ao seu redor a olhar para dentro. É uma força que educa sem sermões, porque sua simples existência força os outros a se confrontarem. Você não trava guerras, mas sua paz é uma declaração mais aterrorizante do que qualquer batalha. Você se tornou um guardião sem armas, mas com uma autoridade que ninguém pode minar. Sua transformação não se limita a você. Ela vibra, ela se espalha, ela se espalha. Jung falava de ressonância, daquela energia que se espalha sem a necessidade de sermão. Você não precisa convencer ninguém. Sua mera presença muda o ambiente como um odor persistente que ninguém pode ignorar. A diferença é que não é um perfume artificial. É a prova concreta de que a liberdade psicológica existe. Sua seletividade não é crueldade, é pura consciência. Você escolhe quais reações químicas ativar e quais deixar evaporar sem efeito. Os outros sentem isso, mesmo que não entendam, e começam a questionar seus próprios automatismos. Você não é um professor. Você é a prova viva. Jung nos lembrou que até certa idade fazemos apenas pesquisa. Você completou seu aprendizado, passou para a vida real, aquela que não apenas coleta teorias, mas produz exemplos. E seu exemplo é um terremoto silencioso que destrói velhos hábitos coletivos. Mas cuidado, há uma armadilha aqui também. Alguns empatas transformados, após anos de permeabilidade, deslizam para o extremo oposto. Tornam-se rochas impenetráveis, armaduras completas. Confundem dureza com força, isolamento com proteção. Jung chamou isso de perigo da integração fracassada. Identificar-se tanto com o novo eu que se torna rígido, incapaz de fluir. Mas a verdadeira força não é um deserto, é equilíbrio. O empata integrado permanece capaz de sentir, mas não se deixa dominar. Permanece aberto,
mas com discernimento. Permanece compassivo, mas com padrões rígidos. Isso não significa deixar de sentir emoções. Significa vivenciá-las com consciência cirúrgica. Jung escreveu que a dor deixa de ser sofrimento quando podemos descrevê-la com precisão. E é exatamente isso. Você continua sentindo tudo, mas nada o devora. Você é uma represa com comportas que abrem e fecham sob comando, não mais uma esponja podre. Um equilíbrio delicado, a ser monitorado diariamente, como um jardim que sempre tende a ficar coberto de ervas daninhas velhas. Uma vez que você experimenta essa liberdade psicológica, não pode mais voltar atrás. O antigo papel de esponja emocional parece uma piada trágica. Jung sabia bem disso. A transformação individual inevitavelmente se transforma em transformação coletiva. É como jogar uma pedra em um lago. As ondulações se alargam, mesmo que você permaneça imóvel na margem. Sua mera existência desafia automatismos que antes pareciam naturais. O abuso emocional não parece mais inevitável. A sensibilidade não parece mais condenatória. A empatia não equivale mais a sacrifício. Você é a prova viva de que se pode ser sensível e forte, de que se pode ouvir sem ser invadido, de que se pode amar sem ser aniquilado. Isso cria o que chamo de ondas de consciência. A liberdade individual se torna permissão implícita para a liberdade dos outros. Você não precisa de slogans ou sermões. Você é a prova encarnada de que existem caminhos alternativos. E isso, para aqueles que ainda dormem, já é um terremoto. Claro, nem todos aplaudem. Na verdade, muitos tentam arrastá-lo de volta para o balde, como caranguejos agarrando-se uns aos outros para impedir que um escape. Jung teria sorrido e chamado isso de resistência inconsciente à mudança. As massas não suportam quando você quebra o contrato implícito da dor compartilhada. Alguns usarão a culpa, outros a chantagem emocional, outros ainda o repertório habitual de falsas emergências. Mas agora você reconhece o roteiro. Vê que estes não são gritos de socorro, são tentativas desesperadas de manter a ordem tóxica. E essa é a diferença. Você não cai mais. Não porque você ficou entorpecido, mas porque aprendeu a distinguir entre um grito genuíno e uma corrente disfarçada de súplica. Sua recuperação se tornou um superpoder. Você é imune ao balde, não desce mais para o atoleiro dos outros, e isso o torna inatacável. O narcisista pensou que estava te devorando, mas em vez disso, ele te forjou. Ele pensou que estava extinguindo sua luz, mas em vez disso, ele a tornou inextinguível. Sua empatia não foi destruída, foi destilada, transformada em uma compaixão consciente que não pode mais ser usada contra você. E aqui vem a revelação final de Jung. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você olhou para dentro com a força de quem não teve escolha. Você cruzou a escuridão até encontrar aquele núcleo indestrutível que sempre esteve lá. O narcisista, involuntariamente, varreu tudo o que você não era verdadeiramente, deixando apenas seu núcleo autêntico exposto. E esse núcleo não se dobra, não se vende, não morre. É a prova de que a sensibilidade não era fraqueza, mas poder aguardando consciência. Seu renascimento se torna um farol para aqueles que ainda lutam. Uma mensagem viva de que a liberdade não é opcional. É o destino daqueles que ousam caminhar pelas sombras sem serem consumidos. E finalmente, aqui está você, sobrevivente, transformada, irreversivelmente diferente. Você deixou de ser o tapete sob os pés dos outros para se tornar o cômodo inteiro onde ninguém pode mexer sem que você perceba. É uma melhoria que você não encontra em manuais. Ela só lhe é dada depois que você chega ao fundo do poço e a transforma em uma base. Se essa jornada despertou algo dentro de você, deixe um like. É a sua maneira de me dizer: estou aqui, eu entendo. Escreva nos comentários se você já se sentiu como um recipiente de sombra e o que aprendeu a rejeitar. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal.
porque aqui nada é adocicado. Aqui caminhamos juntos pela sombra. Obrigada por caminhar por este pedaço de escuridão comigo. Que você traga sua luz sem entregá-la a quem não a merece. Até o próximo mergulho, mais profundo, mais verdadeiro, mais seu.